Oi, tudo bem? Esse vídeo aqui é uma demonstração do sistema Unique. Nós vamos passar por alguns módulos para que você consiga eh, se familiarizar, né, com cada um. E começando aqui pela nossa lista de seleção de empresas, ao instalar o sistema Unique, nós temos aqui disponível algumas empresas já prontas que você pode duplicar informações, mas uma das principais empresas é essa aqui do final da lista, que é a 9999. Então, o que que você pode duplicar dela? Cadastro de rúbricas que você vai usar para calcular a folha de pagamento. A parte no fiscal você consegue duplicar a configuração do CFP, das notas, né? A configuração de impostos. E no módulo contábil, duplicar o plano de contas, tá? Então, eu já vou deixar selecionado aqui essa empresa e vamos acessar o módulo empresa, onde a gente cadastra uma empresa nova, certo? E todos os módulos nós temos esses quadrados aqui em cima que são possíveis opções para vocês configurar um atalho. Então, vamos supor que eu sempre acesso essa telinha de cadastro da empresa, então adicionei ela. Botão direito, cópia de segurança, né? Então, esse aqui em todos os modos você consegue adicionar a tela que você mais acessa. Então, esse aqui é a nossa telinha de cadastro de empresa. Quando você digitar aqui o CNPJ, o sistema ele faz a consulta na Receita Federal, então já traz razão social atualizada, o CNAE, o endereço. E aí depois é só você complementar os cadastros, tá? A data do início do social para fazer os envios é aqui. Aí tem a parte do porte da empresa, o tipo de regime trabalhista. Então, só responder as perguntinhas que você tiver dessa empresa que vai conseguir fazer um cadastro completo. Aqui é a classificação tributária, tá? Tem um campinho para adicionar logo da empresa também para relatórios, principalmente o Olerite ali. Então, esse aqui é o nosso cadastro de empresa. Mais abaixo eu tenho o cadastro dos sócios, onde você consegue cadastrar, principalmente para sair a assinatura nos relatórios e também quando salvar, sendo uma empresa nova, o sistema pergunta se você deseja cadastrar esse sócio como Prolabore lá na folha de pagamento para que você consiga calcular ali a retirada de Prolabore, tá? A parte aqui do backup, que é importante também, recomendo fazer ali sempre que possível, mas geralmente o pessoal tem feito a cada uma semana, ou se faz alguma coisa importante ali, um cálculo de folha do mês, faz um backup, ou importou as notas fiscais, lançou algo no contábil, faz um backup. Recomendo sempre manter ali 2 a 3 backups sempre ali na sequência. Então ele já tem um nome, que é o nome do sistema, a data, e aqui já tem uma pastinha, mas você pode selecionar outra no seu computador. Seleciono todos e faço backup de todas as empresas cadastradas. Agora, saindo do módulo empresa e acessando o módulo folha, a gente tem aqui uma telinha de lembretes, né? Se o funcionário está afastado por maternidade, férias, ele tem aqui alguns lembretes. Tá? Esse aqui é mais para a gente atualizar as incidências da rúbrica. Isso aqui não é um erro, tá? Você pode clicar em atualizar em incidências. É feito apenas uma vez por empresa. Novamente aqui aparecem os quadrados para você adicionar um atalho de telas que você mais utiliza. Quanto maior a tela, mais quadrados ele libera para você adicionar um atalho, tá? Então, todos os módulos nós temos os menus de cadastro, então tudo relacionado ao cadastro vai ser o primeiro menu. Então, eu tenho aqui o cadastro de funcionários, né? Ele sempre abre aqui nesse gerenciador, onde eu consigo ver a lista de funcionários, a data de admissão, o tipo, se é mensalista ou horista prolabore, últimas férias, situação, se está trabalhando ou não, se tem alguma pendência ou social, e se o cadastro está completo ou incompleto. Tem alguns totalizadores abaixo. Caso eu queira acessar um funcionário já existente, eu clico 2 vezes na linha dele e o sistema abre aqui o cadastro desse funcionário. Nós temos aqui esses campinhos com fundo em amarelo, são os campos obrigatórios para o e-social, então, querendo ou não, ali você vai ter que preencher, no mínimo, esses campos aqui para que consiga salvar o cadastro desse funcionário. Eu tenho algumas abinhas aqui principais, como o CPF, parte de salário, a parte de contrato, sindicato, horários e férias, nesse caso aqui, é somente o tipo de jornada. Informações complementares são casos específicos, então, se eu tenho um estrangeiro, cadastrar uma segunda empresa que esse funcionário trabalha para fazer retenção de INSS, parte de estagiário, menor ou intermitente. Dentro do cadastro do funcionário, tem aqui o botão de históricos, onde você vai fazer o lançamento de afastamento, auxílio-doença, atestado mais de 15 dias, né? Então, tem bastante opções aqui para fazer o lançamento.
Lançamento do PPP, então no caso de uma admissão, fazer o lançamento dos exames, né, admissional, periódico, demissional. Tem a parte de exposição a fatores de riscos, que seria os eventos de SST ao E-Social, certo? A parte do CAT, que é o lançamento de comunicação acidente de trabalho, testemunha, atendimento. A parte do E-Social aqui, para fazer o envio de admissão preliminar, alteração de contrato, cadastro também. Os eventos de SST ficam nessa telinha. Então, tem bastante botões aqui para que vocês consigam acessar, né? Observação, impressões também, registro do funcionário, preenchimento da CTPS, mesmo sendo ali uma CTPS digital, a gente tem a opção ainda de fazer a impressão dele, tá? Então, esse aqui seria o cadastro do funcionário. Para uma admissão preliminar, a gente tem um botãozinho, somente para o cadastro simplificado. Vamos supor que seu funcionário não te mandou todos os documentos e você tem ali só o nome, o salário e a função e o CPF, você já consegue fazer uma admissão somente com as opções preliminar, tá? E depois você faz ali o cadastro completo. Então, esse aqui é o cadastro dos nossos funcionários. Eu tenho aqui também o cadastro das rúbricas, que você vai utilizar para calcular as suas férias. Então, cada situação ali tem um código. Então, por exemplo, o nosso salário base é o primeiro código, que é o código 1. Mais abaixo aqui, sempre quando for descontos, ele começa ali com o número 500. Então, o INSS, que é um dos primeiros ali, o código é 500. Então, eu consigo saber se é um desconto ou se ele é um provento. Tá? Então, para acessar a rúbrica, mesma coisa do cadastro de funcionários, clica duas vezes aqui e ele abre o cadastro das rúbricas. Nossa empresa modelo, ele já vem essas rúbricas prontas, configuradas. A única coisa que você vai precisar fazer é enviar o e-social ou, caso tenha uma rúbrica nova, eu consigo criar uma rúbrica aqui. Caso você tenha alguma dúvida, o suporte consegue te auxiliar a cadastrar uma rúbrica nova, certo? Passando aqui a parte de sindicatos, mesmo que não seja associado, o e-social ele pede para que envie um sindicato, então a gente tem a opçãozinha de cadastrar o sindicato aqui, CNPJ, tem como fazer reversão, lançar mensalidade, então confirma aqui a mesa database e faz a configuração e vínculo no funcionário. Nessa tabela diversas, a gente tem os parâmetros que, se a gente clicar aqui em atualizar pela tabela online, uma vez ao ano, né, geralmente, a Receita altera ali o salário mínimo, então nós alteramos aqui também. A última vez atualizada foi no mês de maio, quando a gente teve a alteração do imposto de renda, então esse foi o último, tá? Então provavelmente o próximo ali vai ser no início de janeiro. Então, nossa tabela de imposto de renda INSS, salário família, ele fica nessa telinha. Atualizando em uma empresa, essa telinha atualiza para as outras também. Então, fica tranquila, só uma vez que atualiza esse parâmetro aqui. Bom, já passamos pelo funcionário, a telinha de rúbricas, de sindicatos. Temos aqui unidade e setor, quando você trabalha com obras ou realmente uma unidade, um setor para uma empresa que tem matriz e filial, por exemplo, eu consigo cadastrar aqui, mas geralmente o pessoal utiliza para obras quando tem ali principalmente o CNO, tá bom? Então a gente cadastra unidade e setor e vincula na rúbrica de salário. Funções e horários a gente não tem mais costume de usar, né? O e-social já é simplificado, não utilizamos mais. Aqui de cadastros, o restante é tudo cadastro nosso, você geralmente não vai mexer nessas telinhas, por isso que eu não vou passar aqui hoje, tá? Então a gente já pode passar para a tela de cálculos. Então eu tenho cálculo de folha, férias, 13º, rescisão. Cálculo da folha, ele também tem um gerenciador, consigo ver aqui o cadastro desses funcionários, qual que tem folha ou não. Tem aqui um menu lateral do lado direito, então eu consigo já entrar no cálculo de folha. Nossa empresa modelo 9999, se eu clicar aqui na setinha, ela já tem alguns cálculos prontos. Então eu tenho o funcionário normal, um salário de 2.200 e o líquido dele já aparece aqui. Consigo ver que ele tem um dependente. Próximo funcionário é uma que está em salário maternidade, outro comissionado, mais um prolabore, né, que só tem. Aqui tá errado que eu estava fazendo alguns testes, tá? Pode desconsiderar. Mas isso é um prolabore. Tem um horista. E acredito que aqui já acabou. Então, no lado direito, consigo calcular novamente essa folha. Posso configurar sempre no quinto dia útil ou no final do mês. Calculo um funcionário ou somente todos, né?
Botãozinho do e-social para a gente fazer o envio. Esse aqui a gente está mudando algumas telinhas, mas por enquanto eu consigo fazer o envio por aqui, S1200, S1210 e o fechamento. A partir do momento que você clica em 1299, o e-social recebe e faz o fechamento. A única coisa que você precisa fazer é acessar o site do ECAC e fazer a transmissão do mês ali e gerar a tua guia de pagamento. Tenho a opçãozinha de duplicar o salário de um mês para o outro, mas isso o sistema ele já faz automático quando você, por exemplo, vai calcular um próximo mês. Tem uma telinha de lançar verbas informativas, o que seria aqui? Vale refeição, alimentação, que é pago ali em um cartão, né, para esse funcionário, então seria aqui. E a telinha de IR complementar, que é o que substituiu a DIRF anual, perdão, e a gente faz o lançamento aqui de plano de saúde, pensão alimentícia, vinculando o colaborador ou dependente. Então, seria nessa tela que a gente faz o lançamento do IRF complementar que substituiu a DIRF, tá? Tem a opçãozinha de calcular multi-empresas, então posso deixar configurado as rúbricas dentro desse botãozinho salário. Então, todo mês que eu calcular, o sistema sempre vai puxar, por exemplo, esse salário hora e um DSR. Então, eu consigo calcular, por exemplo, 10 empresas ao mesmo tempo e depois só vou acessando uma por uma para adicionar alguma rúbrica de hora extra, por exemplo. Então, a gente tem essa opção de multi-empresa. Cálculo de férias, acredito que tenha. Eu não tenho um cálculo aqui pronto, mas é bem tranquilo. Coloca a data de cálculo, funcionário, período de gozo. O sistema já vai trazer o período aquisitivo automático. Você informa se é individual ou coletivo, se tem saldo de férias e só calcular e fazer a impressão. Tá? A gente tem também a opção de férias com média. E o botãozinho do e-social para a gente fazer o envio do afastamento temporário, que é o 2230. Na telinha de rescisão, eu tenho aqui um exemplo já, ó, uma rescisão aqui de um funcionário, 15 de agosto, e depois tenho a impressão do aviso prévio, rescisão, termo para homologação, seguro-desemprego também consigo gerar o arquivo aqui e enviar ao e-social, que é o 2299, tá? Depois eu tenho aqui o 13º salário, então consigo calcular a primeira parcela e a segunda parcela e fazer o envio para o e-social também. Todas as telinhas a gente tem o botão social do lado direito, tá? Mas a gente está investido muito aqui nesse gerenciador do e-social. Então, tudo que eu calcular de folha, alterar uma rúbrica, perdão, cadastrar um funcionário, ele vai criar uma pendência nessa tela do gerenciador. Então, ela é nova, o pessoal está gostando bastante, tá? Então, eu tenho a opção de enviar na telinha oficial, que é do Folha, ou envio nesse gerenciador. Posso enviar o e-social de todas as empresas ao mesmo tempo, tiro o número da empresa aqui, clico em filtrar e aparece os envios, ok? Então, do módulo Folha, acredito que seja isso, tá? A gente tem vários relatórios aqui que vocês podem emitir, Olerite, relatório de funcionário, de aniversariantes, de função, então tem bastante relatório aqui também. Nós conseguimos gerar algum arquivo antigo, desde que tenha ali um cálculo, então CFIP, DIF, RAIS, tá? Mesmo que eles tenham sido substituídos, a gente mantém aqui caso precise gerar algum evento antigo. Tenho a integração do Folha com o contábil, calculei uma folha, consigo enviar ali o lançamento para a contabilidade, depois da gente configurar as contas de débito e crédito, tá? Então, eu vou simular aqui só para vocês verem. Vou colocar o ano inteiro até hoje. E o sistema traz aqui, é que eu coloquei os meses, todos os meses, né? Então ele traz ali qual foi o salário no mês de janeiro, de fevereiro, de março. A única coisa que você vai precisar fazer é configurar a conta de débito e crédito histórico padrão. E ele tem aqui o lançamento, só clicar no lançar na contabilidade, pronto. Sua contabilidade da empresa selecionada já foi feita. Consigo fazer aqui também separações de algumas coisas específicas, que é a multa de FGTS, é, contabilizar o líquido ou uma provisão de 13º ou férias, ok? Do e-social tenho aqui a telinha dos envios de eventos iniciais, que é o S1000, 1005, 1010 e 1020, e o cadastro do funcionário também. Temos a questão do apontamento de cartão, tá? Então aqui eu tenho um exemplo de um funcionário. A gente faz os lançamentos manuais ou eu tenho a opçãozinha de integração com o arquivo TXT. Nesse caso, precisaria analisar certinho se tem a integração ou não, mas é bem tranquilo fazer a opção manual, tá?
Utilitários é mais a questão de configurações, então você cadastrou empresa nova, o que que você vai precisar fazer? Só preencher aqui o FPS, o terceiros, responder aqui algumas perguntinhas e já está liberado para começar a usar o Folha. Em caso de uma empresa nova, trocou de sistema ou de contador, eu tenho a opção aqui em utilitários parâmetros de importar o XML do 2200, que é o cadastro de funcionário. Assim, você não precisa cadastrar o seu funcionário manualmente, só ter o arquivo XML, seleciona a pastinha onde está e ele consegue importar os cadastros de funcionários, prolabores e autônomos, tá bom? Então, do módulo folha, inicialmente seria isso aqui. Aí a gente passa para o módulo fiscal. Eu também tenho alguns atalhos para que você adicione as telinhas que você mais utiliza. Na mesma ideia ali do módulo folha, eu tenho cadastros, então, participantes, que seriam os meus clientes, meus fornecedores. Tenho o cadastro de CFOP, tá? Essa aqui é a nossa empresa modelo, então ela já tem tudo isso aqui pronto e você pode duplicar para sua empresa. Cadastro de produtos e serviços. Sendo Simples Nacional, consigo configurar se é monofásico, se não é, o CSOSN, o anexo desse produto, caso queira calcular por produto. Posso fixar um CST, tá? Eu tenho bastante coisa legal aqui. Tenho cadastro de tributos, então, por exemplo, vamos achar aqui um IR presumido. Eu consigo colocar alíquota, base, e aí eu tenho a telinha de impostos para calcular. Temos a tela de lançamento de entrada, saída, serviços prestados e tomados, redução Z, enfim, várias telinhas de lançamento. Tá? Deixa eu ver se eu tenho algum lançamento aqui. Tenho, ó, uma telinha de lançamento de entrada. Já estamos preparados aqui para a reforma tributária. Então, se vier ali no XML, a gente consegue já importar os impostos, tá? Importou as notas, já vem aqui direto para a tela de imposto. Então, eu tenho aqui o cálculo de lucro presumido, PIS, COFINS, contribuição social, imposto de renda, Simples Nacional e lucro real, PIS e COFINS. Depois que calcular eles, a gente tem um botãozinho de salvar o DARF, que ele gera aqui o DARF para que você consiga contabilizar esse valor. Temos também aqui um resumo de faturamento, posso colocar aqui um período e o sistema já consegue mostrar para mim ali quanto que eu tenho de entrada ou de saída, tá? Então, já mostra aqui certinho. Na parte de gerar arquivos. Então, eu consigo gerar o arquivo do SPED fiscal, do SPED contribuições, da DMED, da REINF. Consigo gerar o MIT também, né, que é recente. E tenho também a telinha de integração contábil, parecida ali com o do Folha. Coloco aqui o mês. Pode ser mensal, pode ser anual, não tem problema. E pesquiso. Aí o sistema configura aqui certinho as notas, né? Ele traz aqui as notas, configurou débito e crédito, eu já consigo fazer a contabilização lá para o módulo contábil. Tem aqui alguns relatórios, então entrada, saída, serviço, retenções, conferência de outras notas, tá? Bastante relatórios aqui para vocês. Temos a telinha de gerenciador de movimentações, que essa tela, se você contratar o nosso serviço do Simplas, que ele é o rastreador de notas de compra ou de saídas, tá? Ele já, assim que você abrir essa tela, ele já puxa todas as notas emitidas para o seu cliente ou que o seu cliente emitiu, e você só clica em confirmar e emitir a nota. Ou, caso você não tenha esse serviço, você pode clicar aqui em importar XML e você vai ter que ter o XML que o seu cliente enviou para você na pastinha certinho. Seleciona a pasta e importa as notas de entrada, saída, serviço, tudo nessa tela aqui, ok? O pessoal também gosta bastante dessa opção aqui em configurações, regras de importação, porque eu posso configurar, por exemplo, uma nota de entrada que ela vem com CFOP do fornecedor 5405 e eu mudo para 1403, por exemplo. Então, no momento da importação da nota, ele já faz a troca desse CFOP, posso trocar um CST, mas caso você não queira essa opção, né, vou fechar aqui para ele não salvar. Depois que eu importei as notas, por exemplo, preciso trocar um CFOP, um CST, ou fazer algum ajuste, aqui em Utilitários e Manutenções, eu tenho a opção de alterar dados dos lançamentos. Então, por exemplo, eu vou fixar aqui todas as notas de entrada, desde janeiro, perdão, modelo 55, que tem o CFOP 5405. Tá? Tudo bem, aquilo ali nem é um erro, tá? É só uma informação.
eu vou mudar para 1403, por exemplo, tá? Então eu confirmo. Provavelmente o sistema, na verdade, ele vai importar com 1405, né? E ele já sabe ali que não existe. Aí eu teria que criar um CFOP 1405 só genérico para fazer essa troca. Então assim, eu recomendo fazer aquele depara antes que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Mas se precisar, tem essa telinha de alterar aqui. Então, o que que a gente já viu? Cadastro de participantes, FOP, produtos, tributos, lançamentos, impostos, gerar arquivos e relatórios. Essa telinha, então, é o nosso gerenciador de notas. E depois vocês têm essa opçãozinha aqui de utilitários, que é mais ajustes ou alguma coisa do suporte. E os parâmetros, então, quando você criar uma empresa nova, eu recomendo que você sempre passe por ele para responder se é simples nacional ou não, qual é o anexo. Então, são configurações básicas que vocês vão ter que fazer quando tiver uma empresa nova, tá? Então, esse aqui é o nosso módulo fiscal. Vamos sair e acessar o módulo contábil. Ele também já tem o plano de contas pronto, então vamos até já começar aqui por ele. Se você escolher essa empresa modelo 9999, eu tenho aqui a listinha do plano de contas já pronto. Você pode escolher uma conta, por exemplo, esse banco, né? Clico duas vezes nela aqui. Posso mudar o nome para Banco Itaú, por exemplo. Aí você coloca agência e conta e salva, ok? Então você pode renomear uma conta que já existe. Ou eu posso fazer a criação também. Eu venho aqui, escolho a última conta que já existe, que é essa final 5, porque eu quero criar 6. Então eu venho aqui, clico em novo. Opa, clico em novo, escolho o número 6 e digito o banco, né? Banco Itaú. Que aí, opa, Itaú. E salva. Então agora eu vou ter a conta Banco Itaú aqui, que eu tinha alterado o nome e adicionei essa daqui, certo? Tem a configuração aqui do plano referencial. Se você usar a nossa empresa modelo, ela já tem a configuração aqui, né? Por exemplo, esse aqui, como eu criei nova, eu teria que configurar ela. Tenho aqui a configuração da DRE também, que eu configuro somente as usadas em lançamento. Tem o botãozinho aqui para identificação. Tem a configuração de DFC, que é o nosso fluxo de caixa. A configuração do DVA e do DRA, perdão. Temos a configuraçãozinha do histórico, que é obrigatório ali para cada lançamento, né? Então você vai ter que criar um histórico para cada um. E consigo, por exemplo, aproveitando, já deixar pronto uma conta de débito e crédito para aquele histórico. Então, por exemplo, a energia elétrica, a gente sempre sabe que vai ser a mesma conta. Então, eu já consigo vincular aqui as contas contábeis para ela, tá bom? Na parte de lançamentos, temos a nossa telinha de partida dobrada, então eu faço o lançamento aqui, ou eu consigo, nas setinhas, visualizar os lançamentos anteriores, e aqui abaixo em listar lançamento, eu consigo visualizar por cores. Então, da onde que veio esse lançamento? Então, aqui que está em azul, eu consigo ver que veio de uma integração com o módulo fiscal, que ele trouxe aqui as notas, né, de venda, de compra. A cor em verde, eu consigo identificar que veio do módulo folha, então cálculos de folha, férias, que foram feitas integrações aqui, ó, em 2017, certo? E para usar o lançamento programado, que é aquele que eu comentei, coloco aqui a data. Deixa eu ver se ele, ele tá. Vou colocar como 2017 mesmo. Só avisou que era domingo, aí eu coloco aqui o 31, se não me engano, ó, energia elétrica, a única coisa que eu faço é só colocar aqui o valor e salvar, ok? Então esse é o nosso lançamento de partida dobrada. Tem alguns outros atalhos como razão, analítico, o balancete. Vou emitir alguns relatórios para que vocês consigam entender melhor, né? Bom, tem o balancete analítico, 31/12/2017, até o grau 5, você pode escolher o grau. Sempre vídeo para abrir o relatório dentro do sistema, ou posso mandar na impressora ou PDF. Então, esse aqui ó, é o nosso relatório de balancete analítico, separadinho, né? Então, como eu coloquei quinto grau, ele aparece aqui mais lançamentos, né? Tem o relatório do balanço patrimonial também.
Seleciono que eu quero o modelo do patrimonial até o grau 3, por exemplo, e confirmar. Aí ele separa por ativo, passivo, e ele já tem o resultado aqui. Opa. Tenho aqui em demonstrativos a DRE, DFC, DVA, análise financeira para enviar ao banco, tenho o termo de abertura e encerramento do livro, tenho também o encadernar livros, então você coloca o período e coloca a ordem que você quer. Eu quero que o balancete analítico seja o segundo, a DLPA seja o terceiro, a nota explicativa seja o quarto, e aí você vai selecionando a ordem do seu livro que você deseja imprimir, tá? Tem o DMPL, gerenciamento de patrimônio, dependendo ali do plano que você escolher, tá? Então, cadastra ali um computador, uma casa, um carro, certo? E, para finalizar, a gente tem a parte aqui de gerar o arquivo do SPED contábil e da ECF. Tá bom? Após os lançamentos ali, temos esses arquivos. Tenho a parte de abrir o exercício, né? Então você escolhe ali geralmente 1 de 2018, por exemplo, né? Confirma ou consigo fazer a reabertura e encerramento também. E acredito que seja isso, tá? Para a gente finalizar, vou mostrar para vocês a parte de duplicar informações, para que vocês consigam aproveitar o que tem cadastrado aqui na empresa modelo, tá? Então, aqui no módulo empresa, quando você cadastra uma empresa nova e salva ela, o sistema vai perguntar se você deseja duplicar as informações, mas vamos supor que você colocou em não e queira duplicar depois. Então, a gente tem o menu utilitários, duplicar informações. Vou digitar a empresa 9999, que é a que eu quero, mas você pode aproveitar essas outras empresas também. Então, do contábil, o que eu consigo duplicar? Parâmetros, plano de contas, histórico, todos os demonstrativos e o plano referencial. Só confirmar, tá? Não vou fazer aqui porque senão eu vou perder meus dados. No fiscal, eu recomendo duplicar o CFP, fórmulas de tributos, ok? Lá no Folha, eu recomendo duplicar somente as rúbricas e nos outros módulos não há o que duplicar, tá bom? Então seria isso. Nós temos também o módulo administrativo. Para você, contador, você, escritório, você pode lançar aqui honorários dos seus clientes, então todos os clientes, todas as empresas cadastradas, ele está aqui ó, em participantes. Então, todas as empresas cadastradas, ele vai aparecer aqui, né? Meu cliente, certinho. Como a empresa modelo, ele não mostra aqui. Então, empresas além da empresa modelo, ele aparece aqui, tá? Então, tenho honorários, faço o lançamento do meu honorário, o valor, né, o vencimento. Consigo lançar contas a pagar ou a receber. Faço a quitação, consegue até gerar um boleto ali, caso você queira também. Temos relatórios para complementar, algumas obrigações e a parte de produtividade. Você consegue ver o que cada funcionário seu fez no sistema. Aqui também tenho os atalhos das telas. Tenho o módulo livro caixa, é mais utilizado para quem tem produtor rural, então a gente faz a configuração da receita e da despesa, né? Aqui faz o lançamento do livro caixa, aqui certinho, ele é bem tranquilo, bem simples. E quem é obrigado a gerar o arquivo do digital, a gente tem aqui o arquivo do livro caixa digital, tá bom? Bom, nossa apresentação inicial é essa. Qualquer dúvida, ficamos à disposição. O pessoal do comercial está disponível ou o pessoal do suporte também, tá bom? Até mais.